Paz do Senhor, uma boa tarde a todos aí. Deus abençoe a vida de cada um que assiste esse vídeo. Em nome de Jesus, tem uma palavra forte que eu tenho meditado essa semana, né? Na palavra, Deus está falando muito sobre a igreja, a corrupção dentro da igreja. Então, é uma palavra de advertência, né, para o povo de Deus, para nós que somos cristãos, né? E principalmente para a liderança da igreja também, né? Deus está falando. Então vamos lá na palavra do Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 7. A gente vai ler bastante texto, né? Em nome de Jesus, que eu gosto de ler a palavra inteira, né? Todo o contexto, que Deus fala muito, né? Então o título que está na minha Bíblia já é forte demais, né? Bem forte. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Que eu estava meditando, as notícias que eu venho acompanhando, escândalos. Então a palavra de Deus diz, esse meu título diz assim: a inutilidade da falsa religião. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem, né? Vamos lá. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês seguirem outros deuses, e se vocês não seguirem outros deuses, né? Então eu os farei aqui. E se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir perante a mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Então a gente vê claramente, né, que muitos cristãos estão dentro da igreja achando que estão seguros, né, mas eles vivem durante o dia a dia, uma vida de engano, de mentira, de adultério, vida só de aparência. No domingo eles vão lá adorar a Deus como se nada tivesse acontecendo, né? Estando no erro, né? Eles dando o dízimo, ofertando, pagando, né? Como se estivesse pagando ao Senhor, né? para encobrir as transgressões que eles estão cometendo, né? Adultério, tudo engano, né? E vivendo orgulhosamente, né? Achando que isso é normal hoje em dia, o mundo do jeito que está.
E na verdade Deus abomina tudo isso, né? E as pessoas, elas mesmas vão colher, né? Colher tudo que elas estão plantando, né? Ocultamente. O Senhor, Ele traz o juízo na hora certa. Se essas pessoas não abrirem os olhos, né? Não se converterem realmente, que Deus quer um coração voltado para Ele, convertido. E muitos vão à igreja, né? Achando que estão seguros, né? Mas na verdade a igreja somos nós, né? O templo de Deus somos nós que somos o templo do Espírito Santo. E esse templo deve ser conservado, né? O Espírito Santo habita dentro de nós. E que adianta então a gente estar cometendo barbaridades e desse jeito a gente está entristecendo o Espírito Santo, achando que não precisa de correção, né? Na verdade, eu vejo que muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas estão se enganando. Elas só querem buscar os seus próprios interesses, bens materiais, que Deus só deu uma bênção, né? Vamos lá buscar a bênção do Senhor, né? O culto da bênção, da vitória. Mas quando vai ter bênção e vitória, se teu interior está imundo, sujo, tem que ter um arrependimento sincero, de coração, se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor realmente. É ter um encontro verdadeiro com Ele, né? Entendendo que a gente não é nada, a gente não é nada sem Ele. O nosso corpo é só um templo, né? Que precisa de consertos, né? Precisa ser consertado, ser analisado, né? O que a gente vem fazendo, o que está entristecendo. Então a gente deve buscar a palavra do Senhor e ver o que está desalinhado na nossa vida, né? A gente tem tantos erros, né? Mas aquele que peca, né, com o seu próprio corpo, esse comete o maior pecado, né? Porque é contra o nosso próprio tempo, né? Então o que adianta eu estar indo na igreja se eu estou traindo a minha esposa? O que adianta eu estar indo na igreja se depois eu vou para casa, vou navegar na internet e ver umas pornografias, né, ver coisas erradas, escondidas até da esposa. Até a esposa muitas vezes sabe, né? Eu tenho esse problema, né, essa dificuldade. Não, mas tá errado. Tem que confessar o seu pecado e tem que ser forte, lutar, vencer, buscar uma libertação, né? Falar para o seu líder, o seu pastor e ser liberto, né? Isso tudo em nome de Jesus. Melhor coisa é andar, né, em santidade com o Senhor, a consciência tranquila, né? Em nome de Jesus, tendo uma vida limpa com o Senhor, a gente desfrutar da presença dEle, da companhia dEle o tempo todo. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Então Deus quer conserto, em nome de Jesus. Tem outra palavra também que é muito forte, está lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5. E fala, Deus está alertando, né? Imoralidade na igreja. Vamos lá, desde o 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha só que ponto um cristão chega, né? De se corromper mais do que os que estão lá no mundo, estão fora, né, da igreja, né? E é por isso que eles se escandalizam ao ver o irmão ali fazendo atrocidades ali. Aquele que é da igreja, o irmão da igreja, ele é do mundo, ele vê e se escandaliza assim, pá, mas ele é da pá virada, né? Faz coisas até que muitos mundanos não fazem, né? Então a gente vê isso tudo dentro da igreja, né? A pessoa caiu de um jeito e ela não se conserta, ela gostou de ficar naquele pecado, naquele erro. No 2, vamos lá então. E vocês estão orgulhosos. E quantos ali caíram, estão orgulhosos? Pessoas que estavam no altar servindo a Deus,
né? A gente vê tantos escândalos que aconteceram ultimamente aí, pessoas que eram da igreja, daí do nada elas estavam adorando a Deus, buscando a Deus. No começo, não sei o que aconteceu na vida delas, caíram, ficaram decepcionadas, porque as coisas não aconteceram como elas queriam. E daí elas falaram, vamos lá servir ao mundo. Começaram a servir ao mundo, começaram a ganhar dinheiro, ter sucesso, né? Então, uma coisa que a gente tem que cuidar, esse sucesso que vem, o aplauso que vem do mundo, né? Então, tu já serviu a Deus e agora trocou de lado, porque demorou muitas coisas para acontecer na tua vida, o dinheiro não veio, né? Como tu queria, né? E a gente passa por esse tempo de provações, mas a gente tem que ver como é que está o nosso coração, né? Se a gente vai permanecer com Deus ou vai aceitar a proposta do inimigo, e daí a destruição vai ser certa. Então olha só o que Deus nos alerta aqui, ó. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então aquela pessoa está orgulhosa, né? Tá fazendo as coisas erradas, tá no adultério, e a igreja toda já sabe, né, que aquele irmão ali está lá e só vai, e ele já dá um grande dízimo, uma grande oferta, ele tem dinheiro. Os pastores ficam sem jeito de tirar eles da igreja, mas o Senhor diz que tem que tirar essas pessoas de dentro da igreja, né? Eles são orgulhosos porque eles têm dinheiro, como se eles estivessem, estou comprando, eu posso estar aqui buscando a Deus, né? Dizendo que não, aqui Deus é amor, né? Então eu posso ficar com Deus, buscando a Deus, mas o Senhor, ele fica repugnado, uma pessoa que não aceita a mudança, ser transformado por ele, né? Uma pessoa de dura cerviz, coração que não se dobra. Então o Senhor procura, né, aquelas pessoas com o coração quebrantado, contrito, que entenderam a palavra e se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente, confessou a Deus e se limpou totalmente, sabe que erra, sabe que falha, que vai tropeçar várias vezes, né? Mas aquele que é de Deus não vive no pecado. Ele pega e se conserta, se pede perdão para Deus e procura andar no caminho correto. É isso que Deus vê, né? O caráter, né? Tantos cristãos hoje em dia sem caráter, né? E não deviam nem estar mais dentro da igreja. Então o Senhor está dizendo, até por a liderança, né, que está tendo esses irmãos, esses membros, recebem uma boa dízimo, uma boa oferta, né? Tem que tirar essas pessoas dentro da igreja. Essa pessoa alertou uma vez, alertou duas, não ouviu, falou para toda a igreja e não houve conserto, a pessoa quis continuar no erro, no pecado, tem que tirar dentro da igreja, né? Em nome de Jesus, que importa é agradar a Deus e não aos homens. Em nome de Jesus. Ó, vamos continuar aqui mais um pouco, que esse capítulo é bem forte. E a gente tem que aceitar a repreensão do Senhor. Nós, como cristãos, saber que a gente erra, a gente é falho. Eu fiquei bem assim para me trazer essa palavra, porque a gente pensa assim que vai ter retaliação, mas o que importa é obedecer. Minha esposa, ela me puxou a orelha dizendo, né, que tu tá sendo covarde, porque de não falar a palavra que Deus quer que tu fale, né? Já vem dias Deus querendo trazer essa palavra, né? Deus querendo usar, né? Me usar como instrumento dele, e eu lutando, né? Achando que vai ficar difícil, complicada a situação, lutas e batalhas, mas ela dizendo assim, tu confia ou não, né? Em Deus, né? Então a gente tem que confiar em Deus.
e fazer a vontade dele. Em nome de Jesus, que ele nos guarde e nos protege contra o inimigo. Em nome de Jesus. Continuar aqui. Então o Senhor tinha dito que as pessoas deviam se entristecer, né, pelo pecado que estão cometendo, né? Aqui no 3, apesar de eu não estar presente fisicamente, Paulo falando, ele estava dando essa direção para a igreja, né? Essa repreensão, né? Sabendo o que estava acontecendo lá na igreja. Então ele disse assim, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, né? Então Paulo estava sabendo que aquela pessoa está fazendo tudo errado, ela não quer se consertar, e ele disse não, é para tirar de dentro da igreja, né? Paulo está sendo correto, né? Obedecendo a Deus, né? O apóstolo Paulo, né? Então tem que ser um líder que tira a pessoa dali, se ela não quer se consertar. Olha só o que ele vai dizer agora aqui. Ó, quando vocês estavam reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, olha só, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha só, quem é que vai falar hoje em dia na nossa igreja, né, moderna, né? Não, tem que entregar para Satanás para ser destruído, né? Essa pessoa que está desse jeito, né? Não se entrega, não se corrige, não se arrepende do pecado, fica no erro, então vamos entregar para Satanás. E tem uma explicação aqui nessa Bíblia, que a Bíblia de Estudo aqui, que diz que Paulo está dizendo assim, não deixa que ele vá para o mundo, né? E não fique dentro da igreja, porque lá o mundo jaz o maligno, né? Então se a pessoa vai ficar naquele erro, ela vai acabar normalmente sendo destruída no mundo, né? Se ela não se arrepender. Então ela precisa sair, né, para receber as consequências, né? E se ela chegar no momento dela se arrepender ou não, ela vai decidir, vai querer andar naquele caminho ou não. Então vai ser melhor para a pessoa. O que adianta então tu manter a pessoa dentro da igreja se ela vai acabar se perdendo daí? Então o Senhor ele dá esses alertas para nos consertar a nossa vida, né? A gente passa por tormentos e dificuldades que a gente não entende porque que a gente está passando, mas é para nos corrigir, para nos alinhar, para que a gente permaneça no caminho do Senhor, né? Como Ele quer que a gente esteja. Se a gente continuar numa situação errada e não ser corrigido, né, a gente vai acabar sofrendo mais tarde, né? Imagina daí tu tá num erro, no pecado, e daí tu, na hora acontece um acidente, acontece qualquer coisa na tua vida, e tu acaba perdendo a tua salvação, né? Porque tu estava em rebeldia contra Deus, né? E a palavra diz, né, que os rebeldes não herdarão o reino de Deus, né? Até vou colocar essa palavra aqui, 1 Coríntios, não, Apocalipse 21, 8. Olha só que Deus fala. Nossa, essa palavra já quebra, diz que certo que pela graça sois salvos, né? E não é por obras, né, que a gente se salva. Mas não é só a graça, né? Ela deve ter a graça, a gente recebe a graça de Deus para que a gente entre no caminho, né, e permaneça limpo, né, com o Senhor, andando, se corrigindo em todo o tempo, né? Vamos lá, Apocalipse finalzinho aqui, 21, 8. Ó, Deus fala aqui, ó. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual,
os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então, olha só que pancada, né? Deus dá, né? A pessoa que anda nesses caminhos, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Não adianta passar a mão na cabeça, não, irmão, fica na igreja e Deus vai tratando direitinho. Se a pessoa não entender, né, e permanecer nesse caminho, ela vai sofrer no final. Então, por isso que Deus tem que arrancar da igreja. Arrancar da igreja para que ela sofra no mundo enquanto ainda está viva, né? Sofrer as consequências lá fora, e ela vai decidir se vai permanecer no caminho ou não, em nome de Jesus. Então, que o Senhor nos livre, né, de ser uma pessoa assim, né, que se desvia do caminho a tal ponto, né, que não tem mais jeito, não tem mais volta. Que o Senhor fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, se a gente começa esse pecado, não tem mais volta, né? Não tem mais jeito. Então, a pessoa muitas vezes ela entra nesse caminho e daí ela saiu da igreja, então Deus vai testando, provando ela ali, ver se ela tem jeito ainda. E se não tem jeito, ela começa a se desviar totalmente do Senhor, começa a se amaldiçoar o Senhor e começa a falar mal do Espírito Santo, daí havia aquela pessoa que debocha de Deus, né? E a pessoa que estava na igreja e tudo, caiu de tal maneira, né, que não tem mais arrependimento para ela. Então, misericórdia, né? Que Deus tem misericórdia de nós, né, da sua igreja, né, da sua noiva, e é melhor se afastar, sair um pouco e corrigir. Deus vai corrigir, Deus vai tratar, em nome de Jesus. Então, que a gente ande no caminho de santidade, de pureza, de alegria, né, no Espírito, em nome de Jesus. Vamos ter lutas, vamos ter batalhas, vamos passar por dificuldades, mas o Senhor está sempre ao nosso lado. Ele diz que por onde a gente andar, Ele sempre vai estar com a gente, né? Eu sou contigo por onde quer que andares, né? Eu cuido de ti. Ele nos ama, né? O Pai que ama a gente e o Pai que disciplina os seus filhos, né? Aquele que não é disciplinado pelo Senhor não é filho, né? Então o filho está sempre levando umas palmadinhas, né, do Senhor, muitas vezes, né? Umas repreensões, uns castigos, né? Para ser disciplinado, para aprender, né? Em nome de Jesus. Então esse vídeo já está bem longo, mas é isso que eu queria falar, né? Que a igreja precisa ser alinhada, né? Voltar a andar em santidade, né? Na pureza. O Senhor quer uma igreja verdadeira, né? O corpo de Cristo unido, né? Sem dissensões, sem briga, sem contenda, né? Esse corpo que somos nós, somos instrumentos, né? Que Ele quer nos usar, Ele quer que a gente ande em comunhão, não ficar também em brigas, uma igreja contra outra igreja, isso e aquilo, né? Mas falar a verdade, né? Uns para com os outros e andar em amor, né? Em nome de Jesus. E amor não é aceitar tudo, é muitas vezes chegar e corrigir aquele irmão que está em pecado, que está no caminho errado, né? Que tropeçou e muitas vezes a pessoa não fala nada e daí é pior. Então quem ama corrige, quem ama fala verdadeiramente na cara, né? Mas com amor, né? Saber com cuidado, né? Chega pro irmão e diz que o irmão tá errado isso que tá fazendo, né? Irmão, tu não deve aceitar um divórcio na tua vida, né? Deve ficar com a sua esposa, com seu marido, né? Até que a morte os separe, né? Como a palavra diz, né? Em nome de Jesus, até o final. E só em caso de adultério
pode haver, né, separação, né, ou de morte. Em nome de Jesus, que família é o bem mais precioso de Deus. Em nome de Jesus. E mais uma vez falando sobre os escândalos na igreja, a gente vê que muitas igrejas aí estão surgindo, aceitando o pecado dentro delas. E a gente não deve aceitar isso, né? Em nome de Jesus. Mas é o final dos tempos e o Senhor disse que tudo isso ia acontecer, né? E as pessoas sentindo coceira nos ouvidos, elas seguirão a falsos doutores que iam falar o que elas realmente gostariam de ouvir, né? Seus próprios desejos, suas concupiscências, né? As pessoas não iam mais querer a palavra do Senhor, que a palavra que nos corrige, que nos exorta e nos leva para o caminho da salvação. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, né? Tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada, um ótimo fim de semana. Então fique na paz, em nome de Jesus, e ande no caminho certo, né? Da palavra de Deus, sempre se arrependendo dos seus pecados, né? E buscando a mudança, né? E o Senhor é fiel. E a riqueza que Ele nos dá é muito melhor, né, do que o mundo oferece. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.